Prontinho, pode iniciar. Olá, bem-vindos, né? Raíssa, Carla, Marcele e demais aí que possam estar assistindo em algum outro momento. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina, do nosso módulo aí de redação técnica, né? A comunicação é extremamente importante na nossa vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, poder comunicar através da escrita, através da leitura, né? Através da relação verbal ou não verbal, faz toda a diferença aí no nosso dia a dia, seja pessoal, seja profissional. E quando conversamos com pessoas afins ao nosso trabalho, ou buscamos informações científicas sobre um determinado assunto, a forma de se comunicar, né, é através do que a gente chama a comunicação técnica ou a redação técnica. Então, muitos de nós trabalhamos e precisamos, pelo menos no final do dia, ou que seja em casa, para os filhos, para a família, para alguém que vai chegar ou não, deixar um recadinho. Então, no trabalho, geralmente a gente deixa aí, né, a ata de trabalho ou a passagem de turno, vamos dizer assim. Então, ela precisa ter aquele enfoque técnico com o que precisa dar sequência ou como o turno andou, né? Então, existe aí toda essa flexibilidade, mas tem que ter um vocabulário mais técnico, não tão coloquial, né, para que possa caminhar juntamente aí com esse andar com essa carruagem. Olha só, Cláudia, boa noite, é minha aluna. Boa noite. Sim, professor. Não, bacana. Boa noite aí todos, viu? Que chegaram e entraram, eu já tinha começado a falar, mas sejam aí bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro dessa nossa disciplina aí de redação técnica. E vamos ter a oportunidade, então, de trabalhar ferramenta de comunicação, né? A gente, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, nós precisamos nos comunicar e, no nosso caso daqui, com a visão profissional, com a visão científica, com a visão ocupacional, texto, para que ele possa ser entendido, ele possa propagar, né? E evite riscos e evite erros e que ele seja interpretável. E o mesmo a gente espera quando a gente pega um texto e a gente vá fazer essa leitura, vá fazer essa avaliação, que a gente também consiga entender. Então, é o que eu vou começar brincando aqui, ó. Ok? A gente precisa se comunicar. Isso é o importante nas relações humanas. Então, uma pessoa, de repente, é um lavrador, estudou até a quarta série. Se ele for ao médico, o médico vai explicar para ele: você tem pressão alta. Então, ele já vai entender que ele está com um problema relacionado à circulação ali, né, cardíaca, que é a pressão acima do valor especificado. Ok? Para ele entender. Se ele chegasse diretamente naquele médico e o médico simplesmente virasse para ele e falava: você é hipertenso, ele poderia não entender no contexto que ele tem aquela patologia que é a pressão alta. E isso poderia desfavorecer ele utilizar o medicamento de forma correta, porque ele não entendeu o que ele tem.
Então, quando a gente fala de redação técnica, quando a gente fala, né, eu gosto da comunicação técnica, nós precisamos ser técnicos com aqueles que estamos conversando, que têm a mesma abordagem técnica que a gente. Né? Então, vou escrever um artigo científico. Ele vai para uma revista científica, onde as pessoas irão buscar aquele vocabulário, aquela leitura que é científica. É uma passagem de turno. Eu tenho que deixar ela clara, objetiva, para que não tenha erros para a ocorrência do próximo turno. Técnica no aspecto que deve ser, mas informativa no aspecto de que deve dar sequência àquele propósito. E em casa, por exemplo, e não tem ninguém em casa, vou deixar um recado, tipo recado, né, para aquela pessoa entenda que chegou em casa, não há ninguém, mas porque precisou sair, e aquela recomendação que fica. Então, quando a gente fala aqui da redação técnica, primeiro propósito que a gente precisa entender é como vamos nos comunicar. E pensando numa abordagem profissional, numa abordagem ocupacional. Então, para quem não me conhece, né, algumas pessoas aí pode ser que sejam meus alunos em outras disciplinas, ou já foram em outras disciplinas, né? Temos aí parceiros de trabalho, né, como a Cláudia, né, Cláudia? Mas eu sou o professor Wilson, vou estar aí com vocês nessa jornada do conhecimento, nessa jornada de ferramentas de como podemos nos comunicar de forma técnica, científica, no ambiente de trabalho. E só contando um pouquinho de mim, daqui a pouco vocês irão contar um pouquinho de vocês, né? Eu sou farmacêutico, já trabalho com a equipe da Politécnica já há cerca aí de 3 anos, trabalho tanto com vocês aí no ensino EAD, quanto no ensino presencial, e não tenham dúvidas, pessoal, que o meu propósito, o propósito da Lívia, o propósito da Júlia, né, que sempre estão aí conversando com vocês também, não é diferente do objetivo de vocês. O nosso objetivo é que a gente possa, através do conhecimento, ser uma pessoa e um profissional melhor. E sem dúvida nenhuma, é isso que vocês estão buscando, e parabéns por vocês estarem investindo o tempo de vocês, estarem investindo recursos financeiros, né, com esse propósito que é alavancar aí um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, e não tenham dúvidas. Essa nossa disciplina, como ela trata do propósito de comunicação, isso pode ser um diferencial profissional de vocês. O aspecto técnico é importante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente conseguir se comunicar hoje, né, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, faz toda a diferença, e tem as relações técnicas para se escrever, para se entender, para se tornar entendido, regras, POPs, procedimentos, normas. Então, é uma interface fantástica, gigantesca, saber interpretar um texto e saber redigir um bom texto. Então, ao final dessa nossa disciplina, a gente espera que a gente possa ter contribuído exatamente para isso, para que a gente possa entender, né, e se comunicar melhor ainda. E o nosso objetivo é que a gente possa ser uma pessoa e um profissional melhor através do conhecimento, através da educação.
Então, eu falei um pouquinho de mim, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho de vocês. Sempre, pessoal, podem usar o chat, podem usar o microfone, fiquem à vontade, e a participação de vocês é fundamental e é que faz a diferença para esse momento síncrono, para esse momento presencial que a gente está. Então, coloque aí qual é o curso que você está fazendo, qual a cidade que você está falando, só para a gente poder direcionar aqui alguns exemplos, algumas falas. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Posso falar, professor Wilson? Pode sim, com certeza. Boa noite, aqui é Cláudia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, com todos vocês. E a minha função principal, professor, é estar me especializando na minha área, né, profissionalmente. E eu fiquei afastada, eu já não estudo há muitos anos, então eu percebi que agora era o momento, né, para que eu me atualizasse e ficasse a par, né, de tudo referente ao setor que eu trabalho, né, as funções que eu desempenho, né, e as outras funções que eu tenho um conhecimento muito superficial. Então, eu quero me aperfeiçoar mais, me capacitar mais e melhor, né, para estar atendendo, né, o público da escola que eu trabalho, né, de uma forma mais direta, propositiva, e estar passando as informações adequadas. É isso. Bacana, Cláudia. Bem-vinda aí, muito sucesso aí nessa trajetória. A Geises aqui, ó, colocou também. Boa noite, professor Wilson. Boa noite, Lidiane, tudo bem? Tudo bem? Eu também gostaria de me apresentar. Eu sou Lidiane, atualmente atuo como técnica de enfermagem, trabalho no resgate aqui de uma mineradora e Legal. faço técnico de segurança, né? Estou aí quase finalizando, já estou no último módulo, realização de um sonho, quase 20 anos depois. E, assim, um recado para a turma que está chegando aí. Nunca é tarde, viu, gente? Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tenha fé e vá. Vá que vai dar certo. Show de bola, Lidiane. Isso daí que é o importante, olha, né? Ter o propósito e no momento certo, né? Como você, como a Cláudia pontuou, consegue aí aliar essas questões. Parabéns aí, também muito sucesso. A Geise também colocou ali, a Claudiane, que também está fazendo técnico de segurança de Perdizes, a Rafaela Araxá, administração, a Geise, né, técnico em agronegócio, a Franciele, a Carla Serra do Salitre, está cursando administração, a Marcélia não colocou aqui a cidade, a Carla está cursando aí o técnico de segurança, bacana, Marcélia de Perdizes, bem-vindos, pessoal, que bacana. E o que é legal, isso só o ensino EAD consegue nos proporcionar, que a gente possa se conectar em cidades, regiões, áreas diferentes. Isso faz com que a gente consiga construir o conhecimento com exemplos, com aplicações que possam ser vivenciadas por todas as áreas. Ao Sérgio, beleza, está em São Gotardo, ó, técnico do agronegócio, show de bola, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí e que a gente possa, ao final, sair uma pessoa e um profissional melhor aí dentro desse princípio. Ok? Então, o que veremos hoje?
né? O que está previsto para a gente aí dentro do conceito da redação técnica, da apostila, da trilha de vocês. Nós vamos nos referenciar hoje, propriamente dito, no aspecto da comunicação. E em alguns pontos, em algumas dicas, né, de como redigir, de como a linguagem oral é diferente da linguagem escrita, mas que as duas têm a sua e o seu papel importante na comunicação, né? O que é quando eu escrevo pautado nas referências do dicionário, né? A questão denotativa, que é diferente da questão conotativa, onde que eu posso ali ter figuras de linguagem. Então, isso daí é o princípio básico que nós vamos estar discutindo nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, nesse primeiro momento. E eu preciso voltar e eu preciso reforçar mais uma vez, né? Uma interface gigantesca e importante quando a gente fala de redação técnica, de comunicação técnica, é que a gente consiga interpretar e saiba também redigir um texto. Muitas das vezes, vocês irão receber um equipamento novo aí na área. Por exemplo, a Lidiane pontuou aí, ela trabalha como enfermeira, técnica de enfermagem. Então, o que acontece? Ela recebe um equipamento novo. Ela precisa ler o manual, então ela precisa interpretar aquele manual, vai estar cheio de conceitos técnicos, ok? Para que ela possa, da leitura e interpretação dela, redigir o POP de operação para treinar todos que vão utilizar aquele equipamento. Então, ela vai ter que redigir um texto a partir de um texto técnico que ela leu, que ela interpretou, e aí ela escreveu não com o mesmo vocabulário, às vezes, mas com vocabulário para que as pessoas que irão utilizar, todas possam utilizar de forma padronizada, sem erro, mas com segurança da técnica que precisa. Isso é o exemplo de redação técnica, né? Como eu vou interpretar, como eu vou escrever, como eu vou passar aquela comunicação à frente com segurança. Então, uma interface gigantesca e que pode ser o diferencial de vocês, independente da área. Interpretar e redigir um bom texto. Faz toda a diferença no processo que a gente tem. E como estamos falando do ensino EAD, o ensino EAD tem como sua premissa fantástica a flexibilidade. Um dos maiores benefícios que a gente tem com o ensino EAD é a flexibilidade. O que significa isso? Eu vou ajustar o melhor horário para eu estudar, para eu assistir a aula, para eu fazer os exercícios, para eu ler a apostila, ok? Isso ele te permite, mas ele não deixa de te cobrar que você tenha esse compromisso com você mesmo, ok? E que você adeque esse compromisso com o que eu gosto de dizer, ali está escrito disciplina, mas eu gosto de falar que é autodisciplina. Você precisa, sendo aluno do ensino EAD, beleza? Ter autodisciplina, para que você possa ter o comprometimento com você mesmo. Ele te dá flexibilidade como ensino, mas ele não te deixa de te cobrar as entregas, as provas, os trabalhos, o conhecimento. Então, vem muito do que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia, que é a autodisciplina e o comprometimento. Combinado? Perfeito? Com isso aí, ó, vocês conseguem ir subindo cada uma dessas escadas aí, ó,
e, ao final, consegue chegar ao sucesso aí tão esperado, tão almejado, e que vocês irão merecer. Acima de tudo, mérito pela conquista de vocês. E agora eu vou precisar muito da participação de vocês. Então, nós vamos fazer aqui o show do milhão. Mas se vocês ganharem 1 milhão, cobra da Lívia e da Júlia e divide comigo. Porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. Beleza? Eu só faço o jogo. Mas se vocês ganharem, compartilha comigo. Beleza? E eu sou um professor muito maldoso. Beleza? Não dou cola. Não dou cola. Beleza? Só que no vocabulário da juventude agora, eu vou dar spoiler. Beleza? Então, não dou cola, mas eu vou dar spoiler. Então, a primeira questãozinha aí para vocês. Leiam a questão, leiam o spoiler e podem usar o microfone, podem usar o chat para utilizar a opinião de vocês. Tempo que eu deixo no silêncio, que aí é o tempo de defesa de vocês. É porque vocês estão resolvendo. Mas tem que aparecer comentários aí no chat ou no microfone para valer a defesa, hein? Senão, não vale a defesa. Eu queria um voluntário para ler o quadrinho azul para a gente, o spoiler azul. Se a nossa disciplina chama redação técnica, o que é a redação técnica? Quem aí pode, um voluntário, ler para a gente o quadrinho azul? Posso ler, professor? Pode sim, beleza. A redação técnica é um conjunto de gêneros textuais que visa a comunicação objetiva e impessoal em contextos acadêmicos, profissionais e institucionais. Bacana. Então, característica de um texto técnico: comunicação objetiva e impessoal. Eu não quero minha impressão pessoal, mas eu tenho que relatar o que está acontecendo, ou o que diz aquele. Então, evita-se, inclusive, verbos ou tratamentos pessoais. O eu. Evita-se. Utiliza-se realizou-se, pesou-se, avaliou-se, porque é pessoal. E levo de forma clara e objetiva. E onde? Em textos acadêmicos, relatórios, artigos, notas, passagens de turno, atas. Beleza? Eu tenho que deixar isso tudo com cunho profissional, institucional e não pessoal. Show de bola. Alguém, se quiser, pode ler para a gente o quadrinho verde, por favor? O voluntário para o quadrinho verde. Posso ler novamente, então? Posso ler novamente, então, professor? A redação técnica refere a textos elaborados de forma clara e objetiva, utilizados principalmente em ambientes corporativos e acadêmicos. Esses textos têm como objetivo informar, esclarecer ou registrar informações de maneira formal e impessoal.
diferente das redações literárias, que são subjetivas e criativas. A redação técnica utiliza uma linguagem denotativa e segue as normas da língua padrão. Então, outras características da redação técnica, beleza? Eu vou utilizar uma linguagem formal e impessoal, como a gente falou, não é isso? E eu vou utilizar um vocabulário denotativo. D com D. D de denotativo com D de dicionário. Então, com um vocabulário mais correto, mais contextualizado, mas de forma ao dicionário. E não conotativo, por exemplo, como histórias literárias. Histórias literárias fala lá, por exemplo, a Cláudia é uma flor. Ou seja, está fazendo uma comparação da Cláudia, que é uma pessoa, com uma pessoa, no caso aqui, um objeto que é a flor, ok? Se fosse num termo técnico, a Cláudia é responsável, por exemplo, ok? Então, é atenciosa, né? Então, tem a diferença. O texto literário, ele quer trazer uma ação conotativa para poder chamar a atenção. E o texto técnico, ele quer trazer a informação formal, beleza? A informação tipo jornal, né, que está trazendo ali de forma impessoal, sem parcialidade, mas de forma objetiva e clara, aquela informação que você precisa. Diante disso, qual alternativa que vocês vão? A, B, C ou D? Letra B. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. E a Claudiane pontuou e muito bem, ó. No texto técnico também nada de abreviação. Não se usa abreviações. A Carla deu uma possível cola aí, ó. Quem vai com a Carla, quem não vai. Aí eu vou de B também. A Cláudia já foi junto com a Carla. Quem mais? Então, se a gente reconheceu o que é um texto técnico e os objetivos dele. Ou de bola, o Lucas também foi, a Carla Caroline também foi. E exatamente isso. Né? A alternativa B. O primeiro passo para ganhar 1 milhão, hein? Show de bola, parabéns. Né? Então, o objetivo principal da redação técnica, transmitir ideias de forma clara, objetiva, impessoal e organizada. Né? Então, a redação técnica busca clareza e objetividade, não a emoção como um texto literário, ou metáforas de comparação como linguagens figuradas. Né? Isso aí é o nosso objetivo. Show de bola. Até aqui, dúvidas? Alguém quer dizer se já trabalha e um exemplo do seu trabalho que já usa a comunicação técnica? Seja em casa, seja no trabalho. Alguém quer dar alguma contribuição aí do que traz, do que trabalha, do que faz e onde que utiliza a comunicação técnica? Professor, quando um aluno entra em contato com a escola, querendo informações sobre um determinado curso, né? De forma objetiva, eu me atento às informações principais, né? Que é a questão da duração do curso, né? Se o curso é à distância ou se ele é presencial, a questão de matrícula, a questão de valores de mensalidade. E depois eu venho destrinchando e colocando informações que eu acredito ser importantes, né, que vai agregar
né, informação ao que geralmente eu passo. E também deixando a pessoa, assim, muito à vontade para ela, né, fazer mais perguntas, né, para que eu possa passar uma informação mais completa, né, é atender de forma que o cliente fique satisfeito, né, que ele obtenha as informações que ele foi buscar. Que legal. Fazer a comunicação, exatamente. Show de bola, né? Quem mais? Quem aí já fez um POP? Quem aí já preparou um treinamento? Quem aí já fez uma ata de passagem de turno? Colaborem conosco. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Estão tímidos, não fiquem não. Ô, professor, por exemplo, a elaboração de uma ata de uma reunião também entra nesse contexto, né? Com certeza, é um documento técnico, e que inclusive é É, co- auditável. Quando, por exemplo, você recebe ali as inspetoras, é um documento que elas avaliam com caráter institucional. eu falo nisso porque eu trabalhei um tempo atrás num conselho municipal, no qual eu era secretária, né? Então, ao final de toda reunião, né, a gente fazia uma ata, né, que Uhum. constava os dados principais, né, ata da reunião do conselho, do referido conselho, a referida data, né, as pessoas presentes com as instituições que ela faz parte, né, e em seguida relacionava a pauta da reunião, né, e durante a reunião, né, a gente participava dos debates, mas lógico que mais ouvindo e relatando, né, o que cada participante falava, né? E ao final Uhum. dessa reunião, eu já estava com tudo relatado, né? Aí para os presentes assinarem no final. Exatamente. Seria É um isso? documento Essa científico que sequência, demanda essa redação lógica. técnica. Show de bola, Cláudia. Semelhante ao exemplo que a Raíssa colocou aí, ó, que ela também elabora aí as atas da CIPA, da comissão que ela participa, e que tem o vocabulário técnico para poder fazer, além de algumas recomendações técnicas. Inclusive, nós vamos ter oportunidade de estar falando aqui. Ó. A Marcele, que trabalha numa empresa, então possivelmente já viu aí, né, Marcelo? Troca turno, passando o que ocorreu no decorrer do turno, é um documento técnico também, show de bola. Documento de contratação também entra como documentação técnica, exatamente aqui, ó, pontuado. Me perdi aqui com quem? A Carla, exatamente. Então, que bacana, olha os exemplos que vocês estão trazendo. Por isso que eu falei, ó, o microfone e o chat precisam ser usados por vocês, porque essas experiências é que contribuem para que a aula possa acontecer. Parabéns, gratidão desde já por todas essas participações. Legal. Segunda questão. Aqui, ó, já começa a mostrar uma possível estrutura. Qual o cuidado estrutural que você precisa ter para começar a escrever o seu texto técnico? Como ser claro, objetivo, né? Já repararam que quando a gente lê um parágrafo muito grande, quando a gente termina de ler, a gente tem que voltar e ler de novo, porque a gente já não lembra o que leu no início? Então,
um dos objetivos da redação técnica é escrever frases e parágrafos curtos. Frases e parágrafos curtos. Isso mantém objetividade. E para a estrutura dessa frase, melhor dizendo, que ela seja clara. Eu tenho que ter o sujeito, mas impessoal, o verbo e o complemento que traz aquela mensagem. Alguém lê para a gente o spoiler laranja, fazendo favor. Posso ler? Pode sim. A ordem direta é a forma padrão de escrita em português, onde os termos da oração são organizados na sequência sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura lógica e familiar facilita a compreensão do texto, pois permite que o leitor seja facilmente, que o leitor siga facilmente a sequência de eventos ou informações. Então, para iniciar a redigir um texto com clareza e objetividade, frase curta, sujeito, pessoa daquela ação, qual é o verbo daquela ação e qual é o complemento que aconteceu. Beleza? Então, por exemplo, a Lidiane aferiu a pressão arterial do José. Você colocou o sujeito, que foi a Lidiane, você colocou o verbo, que foi a ação que aferiu a pressão, e o complemento da pessoa ou objeto ou que aconteceu naquela ocorrência. Foi claro e objetivo, numa frase extremamente curta. Ok? Alguém leu o verde, fazendo favor? Pode ler? Pode. Bora lá. Carla? A voz ativa é utilizada quando o sujeito realiza a ação do verbo, enquanto a ordem inversa é usada para criar ênfase ou ritmo em um texto. A escolha entre essas formas depende do estilo do escritor e do impacto que ele deseja transmitir. Então, para o texto técnico, a gente recomenda a voz ativa, onde que você já vai direto. Quem são, né? Qual a ação e a consequência daquela ação, que é o complemento. Aí você vai com a ordem ativa. Show de bola. Diante disso, vocês vão A, B, C ou D? Letra D. A Raíssa foi na D. Quem vai com ela, quem não vai? Deixa eu ver. Foi adotado pela empresa, medida segurança da empresa, adotou segurança pela empresa. Ó, a Claudiane foi na C. Isso aí é legal, não tem problema. Vamos ver aí, ó. Pensem, sujeito, verbo e complemento. Claro eu vou e de D, objetivo. professor. Tenho duas D, uma C e uma A. E aí? A Marcele foi em C. O Sérgio, desculpa. Foi em D. Vamos lá. Eu quero que vocês repensem aí. Quem está claro, objetivo, onde que está sujeito, verbo e complemento. A, B, C ou D? As que mais ficaram aí, ó, C e D. É C ou é D? Quem está mais na voz ativa? Entre B e C que o senhor falou, professor?
as que estão mais votadas aí, ó, C e D. Para mim aqui, o material saiu do ar. Voltou. Todo mundo saiu, pessoal? Voltou? Voltou. Vamos lá, olha só. Adotou a medida de segurança. Não foi o verbo. Ela adotou, adotar foi a ação, medida de segurança. Então, concorda que, em termos diretos, claros e objetivos, a C já está indo direto? Olha para vocês verem, ó. O objetivo, a empresa. Verbo, adotar, só que no passado adotou. E o complemento, o que ela adotou? A medida de segurança. Olha a D que muitos pontuaram. Ela está em voz passiva. O contrário. A D, ela está, a medida de segurança. É o complemento primeiro, que foi adotada por quem? Pelo sujeito que foi a empresa. E depois ainda trouxe benefícios, né? Ela tentou rodear um pouco mais ao invés de clareza e objetividade. A Claudiane pontuou aí que falhou o áudio, mas já voltou, tá legal para todo mundo? Ok, professora, eu entendi que o senhor comentou que a letra D, ela contornou e não foi diretamente ao assunto, né? Não foi Isso, objetiva, não foi exatamente. clara. Exatamente. Ela começou pelo complemento, que foi a medida de segurança, do que pelo sujeito. Então, a C caracteriza isso, né? Ela foi Isso. simples, direta, objetiva, começou pelo sujeito. Sujeito, verbo e complemento. Exatamente. Isso. Show de bola. Quem tinha ido em outra alternativa? Dúvidas? Entendeu? Ficou Isso bem aí, claro. ó. O pessoal que acertou aí está comemorando aí, ó. Já está perto do 1 milhão. Lembra que tem que dividir comigo. Então, ó, nessa ordem, sujeito, verbo e complemento, você consegue ter objetividade e clareza e deixa a frase curta, sem rodeios, né? E inversão. Fica fácil caminhar. Beleza. Bora para a próxima. Gostaram desse sistema de não ter cola, mas ter spoiler? Vocês acham que está ajudando? E o que é legal é que vocês é que participam. Isso que faz a diferença. Que legal. Bacana, pessoal. Lembrem aí da época que a gente estava cursando lá o fundamental, o ginasial, né, o fundamental 1 ou fundamental 2, né, vocês são bem novinhos. Quando a professora mandava você fazer uma redação, você já fazia ela na folha direta? Ou o que você fazia para poder fazer aquela redação que a professora mandava fazer? Fazia um esboço, né? Fazia um esboço, o famoso rascunho. Isso. Não é verdade? O famoso rascunho. E, inclusive, até prova de concurso. Quem aí, ó, for fazer concurso
da área, se tiver prova de redação, se tiver questão discursiva, já que você tem que usar a redação técnica, tem sempre a folha de rascunho. Você nunca deve fazer direto na folha de resposta primeiro, né? Quem aí quer ler para a gente o spoiler, fazendo favor? Quem aí quer começar para a gente? Eu não vou ler mais, não, professor, porque meu óculos está muito ruim. Desculpa, hein, Cláudia? Desculpa. Não, né? Desculpa, não, porque eu estou precisando trocar mesmo. Vamos lá, quem lê para a gente? Eu leio. Senão a gente estende até meia-noite. Pode ler? Ela, O primeiro passo para redigir um texto é entender completamente o tema proposto. Isso envolve ler atentamente o enunciado, destacando os termos-chave e as ideias principais. Se houver alguma dúvida, é importante esclarecer antes de iniciar a escrita. Com o tema definido, o próximo passo é organizar suas ideias. Comece por uma tempestade de ideias, anotando tudo o que vier à mente sobre o tema. Em seguida, organize essas ideias em tópicos relevantes, com argumentos e exemplos que as sustentem. olha que bacana, né? Então, nessa sua primeira folha de rascunho, né, esse seu primeiro material ali, primeira coisa, entenda o tema, né? Entenda a contextualização que você está falando. Por exemplo, é um acidente de trabalho? É uma passagem de turno? É uma ata de uma reunião? Então, entenda o tema que é. E na sequência já vai pontuando ali, ó. O que aconteceu, o que você está lembrando. Perguntem para outras pessoas que estavam próximas, não tem problema, né? É o que a gente chama a tempestade de ideias. Coloque nesse seu primeiro rascunho tudo aquilo que possa evidenciar, contextualizar, exemplificar, justificar o que você precisa colocar naquele texto. E depois você vem organizando todas as ideias, criando frases curtas e objetivas, sujeito, verbo e objeto, direcionando ali o seu texto. Sempre frases curtas e parágrafos, né? O ideal é que o parágrafo tenha 4 frases curtas, né? Diante disso, qual que é a melhor resposta aí que vocês vão? A, B, C ou D? Chegando várias aí no chat. Não, as opções sumiram, professor. Vou tentar voltar aqui. Ok. Só um minutinho. O arquivo fechou. Só um minutinho, pessoal. Só recarregar o arquivo.
Só um minutinho aqui que a pasta fechou toda, pessoal. Estou só conectando de novo. Já está carregando, só um minutinho. Aparecendo para vocês. Ainda não, professor, mas acredito que seja internet, porque seu áudio está travando bastante. Está carregando aqui, só um minutinho. Só um minutinho, para mim está aparecendo que está carregando ainda. Gente, que coisa. Professor Wilson, consegue me ouvir? Estou conseguindo, sim. Acredito que seja Estou tentando internet, conectar os slides porque aqui de novo. porque tá travando bastante a sua voz. Acredito que deve ser a internet. Tá, estou tentando conectar aqui de novo, Lívia. Só um minutinho. Agora foi, já aparece aqui para mim. Beleza. E você vai me falando aí sobre a voz, sobre o travamento, se vai melhorar ou não. Certinho. Tinha muita... Vocês pontuaram aí, né, fazer o esboço inicial e corrigir após, né, e fazendo aí, primeiro, sempre aquele rascunho e o texto oficial, o texto científico, técnico, que realmente vai ficar, ele está completamente revisado. Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês hoje, que é importante no mundo que a gente está vivendo. Qual é uma das grandes ferramentas que a gente tem aí hoje disponível para a gente?
IA, inteligência artificial. Então, não é vergonha, não é vergonhoso, pelo contrário. Ela não está aí para substituir a gente, não. Mas vai ficar no mercado quem sabe trabalhar com ela. Então, muitas das vezes, você ter essa tempestade de ideias com o seu esboço, e já que é um texto oficial, que é para ter uma comunicação técnica relevante, propagar ideias, não é errado você pedir ela para poder te ajudar a correção, não. Seja correção ortográfica, seja correção de concordância nominal, verbal, sintetizar. Não é vergonhoso isso, não. Pelo contrário, ela está aí exatamente para poder nos ajudar. Beleza? Mas a essência, a essencialidade do trabalho, né? Essa tempestade de ideias, ela tem que ser sua. Beleza? Ali ela só vai fazer aquele refino, vamos dizer. Mas o objetivo da comunicação, a clareza a mensagem tem que ser você dizendo o que precisa ser. Combinado? Show de bola. Então, o rascunho, ele é essencial para organizar ideias antes da versão final. Ok? Sempre utilize o rascunho a seu favor para organizar as ideias iniciais. Sem dúvida nenhuma. Dúvidas até aqui? Alguém quer complementar alguma coisa? Eu brinco que Da minha até parte, mensagem... Da minha parte, não, professor. Acho que até o momento, para mim, está claro. Bacana. Lembrem que até, ó, por exemplo, mensagem que você manda no WhatsApp, se ela é com cunho informativo de comunicação técnica, é também um texto técnico. É também uma ação técnica. Mesmo que seja aquela mensagem ali, ó. Quantos de nós já passou vergonha porque mandou uma mensagem e às vezes não rascunhou ali, ó, não conferiu e mandou aquele rascunho sem conferir e depois, nossa, que vergonha. Foi com aquela palavra errada, foi com aquele... Não deu para entender porque faltou alguma coisa, um complemento, né? Mas é também redação. Entre as formas de comunicação que a gente tem, sem dúvida, uma delas é a oral. É a expressão corporal, né? É a escrita, a mímica. Então, existem várias formas de linguagem, né? Comunicativa, utilizada, dúvidas nenhuma, a comunicação oral e a comunicação ambas. Voltar aí para a frase azul. A comunicação oral é mais espontânea e informal. Notem para vocês verem. A comunicação oral, né, a gente tem uma espontaneidade maior, a gente utiliza
né, correlações corporais, o próprio sorriso, o próprio zangado, né, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente utiliza mais expressões informais. Comunicação escrita, principalmente pedindo o planejamento técnico aqui, a gente vai pela, né, como a questão é mais formal, né? E a gente tem a oralidade apenas, né? Tanto é que muitas das vezes a outra pessoa na outra semana fala, né? Mas é por quê? Porque a oralidade tem um aspecto temporal passageiro. Se você não gravou, se ela vai ter esse viés. Enquanto que a escrita, o que vai acontecer? Ela já tem o aspecto dura. Então, já pelo aspecto tende a já buscar uma questão técnica mais formalizada, mais denotativa. Do que a Professor Wilson, licença, seu áudio está cortando muito. Não está dando para ter raciocínio, para seguir uma sequência. Está travando demais o seu áudio. Entendi. Ele, para mim, às vezes melhora, ok? Laranja? Pessoal, só um minutinho, a internet do professor deve ter caído. Ele já deve estar voltando, tá? Só um minutinho, por gentileza. Só mais um minutinho, por favor. Cláudia, alguma dúvida? Não, porque eu estava mexendo aqui, apertei o botão errado, desculpa. Eu. Só mais um minutinho, pessoal. O professor já deve estar voltando, a internet dele caiu, mas já está voltando, tá?
Professor Wilson, consegue me ouvir? Professor Wilson? Está retornando, só um minutinho. Está me ouvindo, Lívia? Tô sim. Beleza, está retornando aqui a conexão. Tranquilo. Só conectando o slide, só um minutinho. Vou desligar o vídeo, que às vezes melhora a conexão. Só um minutinho, está carregando. Demorando, mas está carregando aqui. Enquanto isso, eu só vou adiantando aqui a frase, então, a fala, enquanto vai carregando. Então, a gente tem aqui, ó, como exemplos práticos. Como uma conversa entre amigos, uma apresentação é a linguagem, às vezes, não planejada, informal, e o registro, ele é temporário. A comunicação escrita, por exemplo, um e-mail, ó, tá voltando. Um e-mail, um artigo ou uma mensagem de texto pode ser revisada antes de ser enviada, para aí depois com um formato claro, objetivo, gramatical, correto. Essas diferenças destacam como uma das formas de comunicação é adequada em determinado ambiente e a outra é para outro propósito, outro objetivo, né? Sendo importante diferenciar as duas para que você possa aplicar a adequada a cada uma das situações. Então, diante disso, vocês vão na A, B, C ou D. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Está me ouvindo agora, Lívia? Sim, sim, professor. Então, bora lá, moçada. A, B, C ou D? Ó, já chegou um possível spoiler
lá no chat. Quem vai com a Carla, quem não vai. O Lucas foi com a Carla. Marcele também. Carla também. Beleza. Eu vou de B também, professor. Então, ó, qual característica diferencia a linguagem escrita da oral? Ok? A comunicação oral é mais espontânea e informal, enquanto a comunicação escrita ela é planejada, formal e com registro duradouro. Então, qual que diferencia ali? Da comunicação oral. Esta gestos, sorrisos, não deixa um registro, se você não gravou. Feedback imediato. O receptor pode responder instantaneamente. E formalidade. A comunicação escrita é geralmente mais estruturada e formal, exigindo um planejamento prévio. Registro duradouro. As mensagens escritas permanecem disponíveis para consultas futuras, permitindo que sejam relidas e reanalisadas. Rigor gramatical. A escrita requer o maior cuidado com a gramática e a ortografia, pois erros podem prejudicar a compreensão e a credibilidade do texto. Linearidade. A comunicação escrita exige uma sequência lógica de ideias, o que pode ser mais desafiador em comparação com a oralidade. E o feedback diretivo, né? O retorno do receptor. Nisso, realmente é a alternativa em relação ao oral. Ela tem correção gramatical, ela tem clareza e organização. Ok? Pessoal, colocou a característica da oral e não a característica da escrita como diferença. Professor, está falhando da muito. Escrita em relação. Está falhando demais. Pessoal, como a gente está com um pouco de falha e tudo, e querendo ou não, os principais objetivos para essa aula foram pontuados e discutidos. Dúvidas? Peço desculpa aí por essa possível falha de conexão aí que deu essas falhas. Professor, Mas no quero momento... parabenizar a participação de vocês. Isso que fez a diferença para a aula ser show de bola. Beleza? A participação de vocês. Sem dúvidas? Tranquilos? Então, bacana, professor, pessoal. até onde foi possível, sim. Beleza. Obrigado, então, pessoal. Boa noite aí para todo mundo, bom descanso, e a gente se vê aí logo no Encontro 2. Gratidão, até mais. Tchau, tchau.